Arthur Yusuf Mota Árabe. Prezados membros da mesa, familiares, amigos, professores, demais pessoas aqui presentes e principalmente meus amigos formandos, muito boa noite a todos. Estar aqui falando com vocês hoje é, sem dúvidas, uma das maiores honras e responsabilidades que eu já tive na vida. Para mim, é motivo de muito orgulho ter nessa noite a missão de tentar resumir alguns dos momentos e sentimentos mais importantes que tivemos ao longo desses últimos 6 anos. E espero que nesses próximos quase 10 minutos eu seja capaz de cumprir um pouco dessa missão junto com todos vocês aqui. Por mais clichê que possa parecer, seria impossível falar do que passamos sem citar alguns dos passos de nossa longa caminhada. O saber popular costuma dizer que toda grande caminhada começa com um simples passo. E de fato isso foi verdade para nós. Todos nós nos lembramos do nosso primeiro passo como estudantes de medicina da Universidade de Brasília. Ele foi dado no dia 1º de abril de 2013, há quase 6 anos atrás. Um dia que sempre ficará marcado na história de cada um de nós como o começo dessa nossa trajetória. Isso porque, naquele dia, iniciávamos uma nova realidade, na qual talvez entre as várias emoções que experimentávamos pela primeira vez, o sentimento mais marcante fosse a curiosidade. Tudo ali era novo para nós, tudo ali era motivo de muita empolgação. E essa curiosidade por descobrir o que era novo, colocou frente a frente 36 pessoas, que hoje se tornariam 54 formandos, que passariam ali a construir a nossa história, a história da 97ª Turma de Medicina da Universidade de Brasília. E amigos, que bela história nós construímos dentro da nossa universidade. Da nossa turma saíram o presidente da nossa atlética, coordenadores gerais do nosso centro acadêmico, mestre da nossa amada bateria insana, representantes da nossa universidade no cenário estudantil nacional. Mas creio que o mais importante é dizer que nesse período nos tornamos pessoas conscientes do nosso papel e de nossas responsabilidades. O fato é que desde o início fomos conhecidos por fazer a diferença onde fomos passando. E fomos criando a nossa própria história dentro da Faculdade de Medicina. E nessa noite, nós temos a oportunidade de compartilhar a nossa formatura, que representa o fim dessa longa jornada, junto com as pessoas que mais amamos, que são nossos amigos, nossos familiares e nossos convidados. A verdade é que desde o início de 2013, formamos uma turma de pessoas com experiências de vida e expectativas completamente diferentes. Enquanto alguns já estavam embarcando em suas segundas graduações, ou até já planejando seus casamentos, outros ainda no auge de seus 17 anos, ainda não tinham nem saído da puberdade, ou sequer tinham terminado o seu estirão de crescimento. E foi no meio dessa pluralidade de cenários que nos vimos como parte de uma turma que, em sua essência, era recheada de diferenças. Reuníamos pessoas de diversas partes do país e até de fora dele, diferentes credos, diferentes vivências, diferentes esperanças, mas de certa forma, estávamos todos reunidos em prol de um mesmo objetivo, de nos formarmos médicos por uma das universidades mais conceituadas e respeitadas do nosso país. E foi a partir desse objetivo em comum que começamos a nos conhecer, a nos descobrir e principalmente começamos a nos respeitar. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado que esse tempo de Universidade de Brasília nos deu. Não somente a possibilidade de nos graduarmos e de sermos intitulados como médicos e médicas, mas a capacidade de reconhecer as diferenças, de respeitá-las e, principalmente, de conviver com elas. E foi aprendendo a fazer isso que construímos laços de amizade que nos trouxeram até esse dia. Laços esses que mudaram até mesmo a forma com a qual nos olhamos hoje. De simples colegas de turma que tinham em comum apenas o brasão verde e azul da UNB estampados no jaleco, passamos a nos reconhecer como grandes amigos e amigas, como pessoas que gostaríamos que fizessem parte das nossas vidas diariamente e por bastante tempo.
Mas sabemos que, infelizmente, nossas novas trajetórias não serão tão simples e convergentes assim. Nesses dias de festividade, estamos, de fato, encerrando uma bela parte de nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nos enxergamos iniciando um novo capítulo de nossas histórias. Nesse nosso novo e longo caminho, é inevitável que alguns de nós nos afastemos pelo simples fato de que nossos destinos tomam agora caminhos distintos. Afinal, parafraseando uma citação de Agostinho de Hipona, sabemos que, mesmo que tenhamos feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho para percorrermos. Entretanto, meus amigos, a boa notícia é que teremos sempre conosco as recordações dos tempos e das experiências que passamos juntos. Seria impossível citar todas aqui nessa noite, por estarmos falando de tantas lembranças e de tantas pessoas e de tantas ocasiões marcantes que passamos nesses 6 anos de convivência intensa. Tempo esse que muitas vezes nos víamos mais entre nós mesmos do que víamos nossos próprios pais e familiares. Mas fica então o pedido de que, no meio das atribulações que a nossa nova vida nos impõe, não nos esqueçamos dos momentos que percorremos, das comemorações, da convivência diária, das copamédias, dos intermédios, dos congressos, dos encontros de turma, dos corujões de véspera de prova, das festas do troca, enfim, de todas as grandes oportunidades que tivemos juntos. E principalmente, que não nos esqueçamos do crescimento pessoal que tivemos ao longo dessa meia dúzia de anos como estudantes de medicina, e que levemos sempre esse aprendizado conosco durante as nossas próximas fases da vida. O fato é que, a partir dessa data, temos em mãos um enorme e delicado compromisso. Agora somos oficialmente, daqui um pouco de tempo, médicos e médicas. Mas, na verdade, somos muito mais do que isso. Somos, antes de tudo, seres humanos. Somos seres humanos que têm consigo a capacidade e a responsabilidade de, com uma simples frase, mudar os sentimentos de uma pessoa ou até mesmo de uma família inteira. Porque sim, ser um bom médico é muito mais do que ter conhecimento científico sobre o que é saúde ou sobre o que é doença. É muito mais do que entender como diagnosticar algumas enfermidades. Creio que ser um bom médico é saber se colocar no lugar do outro, é se permitir sentir e é, sobretudo, ser humano. E se mantivermos em mente a humildade e a simplicidade que nos trouxeram até aqui, tenho a convicção de que teremos êxito nessa difícil missão de sermos qualificados como os bons médicos e médicas. Afinal, é como dizia no século passado o médico português Abel Salazar: o homem que só sabe medicina, nem medicina sabe. Termino esse breve discurso com uma frase de Jean-Jacques Rousseau que sempre me agradou. Ele dizia que devemos caminhar com bom tempo, numa terra bonita, sem pressa, e tendo por fim da caminhada um objetivo agradável. Eis, de todas as maneiras de viver, aquela que mais me agrada. Meus amigos, que o fim dessa nossa trajetória como universitários marque o começo de novos tempos em nossas vidas. E que esses novos tempos que viveremos sejam, assim como diz a frase de Rousseau, cautelosos, bonitos e agradáveis. Desejo a todos a maior boa sorte do mundo para todos nós. Que continuemos sempre fazendo a diferença por onde formos passando. E que continuemos sempre grato a tudo e todos que nos trouxeram até aqui. Afinal, entre idas e vindas, chegadas e partidas, a vida segue o seu rumo, que nem sempre é o rumo que a gente dá, mas que é seguido com a esperança de que no fim a gente voe para onde tem que voar. Turma 97, chegou a nossa hora de voar. E que nossos voos sejam sempre abençoados e precisos. E, apesar dos percalços que surgirão no caminho, que a gente sempre chegue onde temos que chegar. Meu muito obrigado a todos e muito boa noite a todos vocês. Uhul! Uhul!